Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática iremos estudar sobre os números romanos ou também algarismos romanos, como vem em alguns livros didáticos. Vocês já podem ter reparado que, ao deparar com o estudo dos números romanos no livro, ele reserva uma pequena parte, não que seja menos importante, em que algumas situações do nosso cotidiano nós deparamos com os números romanos. Então, hoje na nossa aula, vamos contextualizar para que você possa construir os números romanos com facilidade. Então, de início, vamos olhar um pouquinho da história, como veio essa parte dos números romanos. Vamos lá. Os números romanos foram inventados na época da Roma Antiga. Os números romanos foram criados para facilitar as contas. Então, em determinado da época, as grandes civilizações, como a civilização egípcia e também a civilização romana, eles necessitavam de quê? De um sistema de números, para que eles pudessem fazer suas contas, principalmente por causa do comércio. Só que os romanos, eles levaram uma outra linha diferente, que ao invés de números, eles usaram o quê? As letras do alfabeto. Então, assim, os romanos desenvolveram um sistema de numeração com as próprias letras do alfabeto. E assim, eles construíram o seu próprio sistema de numeração, com essa necessidade de fazer contas e também de realizar as operações. Em quais situações do nosso cotidiano nós podemos encontrar os números romanos? Por exemplo, no relógio analógico, o relógio de ponteiro. Em alguns relógios você pode encontrar esse sistema de números, indicando as horas e os minutos. Por isso é bastante importante nós conhecermos esse sistema de numeração. Outro assunto importante, que nós podemos encontrar são que nos livros, olha só, na diferença dos capítulos, a gente consegue observar aqui na divisão de alguns capítulos, de páginas dos livros. Em outra situação é o que? Na designação de século. Nós atualmente estamos em qual século? O século 21, Então, nos livros de história, vocês vão deparar muito com essa nomenclatura. Século XIX, século XXI, século XX, porque na história, nos livros, eles denominam 100 anos o século e a gente encontra com mais facilidade nos livros de história. Em outras situações também, para designar o quê? Reis, Aí nós temos aqui um livro que fala sobre a vida de Dom Pedro II. Olha aqui o número romano, Então, na designação de reis e também na designação de papas. Aqui nós temos aqui uma figura do Papa João Paulo II. Então, dentro dos números romanos, no cotidiano, é empregado dessa forma, em diferentes situações. Então, vamos agora para a parte prática, entender como funcionam os números romanos. Dito anteriormente, que é um sistema formado por símbolos. Aqui fala 7 símbolos. E esses símbolos são letras maiúsculas do alfabeto latino, que é o alfabeto que nós utilizamos. Então, duas informações bastante importantes, que são 7 símbolos e que esses símbolos são as letras. E como tem que ser escrito? De forma maiúscula. E aí, cada um desses 7 símbolos, ou 7 letras, eles denominaram um valor, designaram um valor para cada uma dessas letras. Vamos olhar cada uma delas. Então, eles colocaram a letra I, a letra V, a letra X, a letra L, a letra C, a letra D e a M. E cada uma delas, eles atribuíram um valor. A letra I maiúscula representa o número 1. A letra V maiúscula representa o número 5. A letra X maiúscula representa o número 10. A letra L maiúscula representa o número 50. A letra C maiúscula o número 100. A letra D maiúscula representa o número 500. E a letra M maiúscula representa o 1000.
A partir dessa base, desses 7 símbolos, né, e cada um correspondente a um valor, nós teremos condições de construir qualquer outro número romano. E uma coisa super interessante que vocês podem notar aí, que o algarismo 0, vou colocar aqui, eles não atribuíram, né? Os romanos não atribuíram uma letra para esse algarismo, porque para eles não era considerado nada. Depois, futuramente, que, por exemplo, ao construir o número 500 e o número 100, que eles foi vindo que, a partir, quando nós estudamos sobre o nosso sistema numeral, o valor posicional, aí seria importante. Mas de início o 0 para eles não tinha nenhum valor, né? Então para eles não teriam que atribuir nenhuma letra. Vamos agora por um outro detalhe que seriam regras para a gente fazer a construção desse número romano. Então dentro desses símbolos, né, a letra I, X, o C e o M, somente essas 4 letras elas podem ser repetidas seguidamente até 3 vezes, para quê? Para construir um número. Então vamos lá. A letra I, ela pode representar aqui, ó, 1, 2 letras Is representam o número 2 e 3 letras Is representam o número 3. Qual que seria a ideia? Se uma letra I representa o número 1, é como se nós fôssemos somar. Então aqui, ó, é como se fosse 1 mais 1 mais 1, que forma o número 3. Então, nós temos aqui, ó, 3 letras I, nós formamos o número 3. Agora, a letra X, repetidamente 3 vezes, tem cada um seu valor. Uma letra X é o número 10, 2 letras X é o 20 e 3 letras X é o número 30. Isso em algarismo romanos, não podemos esquecer. Agora, a letra C, uma letra C representa o número 100, 2 letras C representam o número 200 e 3 letras C representam o número 300. A mesma ideia dos outros é somar aqui, por exemplo, 100 mais 100 mais 100, teremos o número 300. É a mesma ideia para essas 4 letras. E por fim a letra M, uma letra M é o número 1000, 2 letras M, 2000 e 3 letras M, 3.000. Então, a gente consegue ver que cada uma delas pode repetir seguidamente até 3 vezes. Outra regra super importante para a gente construir o número, né, o algarismo romano, está aí sobre como vamos subtrair e quando vamos somar. Então, atenção para essa dica. Quando estiver 2 letras diferentes e a letra com menor valor estiver antes da maior, o que nós vamos fazer? Subtraem-se os seus valores. E quando vamos somar, então? Quando estiver 2 letras diferentes e a letra com maior valor estiver antes do menor, nós vamos o quê? Somar os seus valores. Como a gente vai fazer isso na prática? Vamos fazer, então, construir aqui os algarismos de 1 até 10. Então, com a regra que nós temos, então, repetidamente, podemos repetir o I até 3 vezes. Então, nós já sabemos que 1, aqui 2 e aqui 3. Normalmente, né, quem não está estudando o algarismo romano vai entender, achar que o número 4 deveria ser 4 letras I. Mas não é dessa forma. Então, nós sabemos aqui, vamos colocar que é 1, 2 e 3. Como seria o número 4? Então, vamos olhar, então, como a gente já sabe que o número 5 é a letra V, né? Então, vamos colocar aqui o 5. Então, qual é a regra lá? Vamos ver. Quando estiver 2 letras diferentes e a letra menor com valor estiver antes da maior, nós vamos subtrair. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para construir o número 4, nós vamos colocar uma letra I e o V, que é o 5. Qual que seria a ideia aqui, então? Seria o 5 menos 1, que dá o número 4. Então, o 4 é uma letra I e uma letra V, que no caso aqui, com a regra, seria 5 menos 1. Então, construindo agora o número 6 é somar. Então, se eu tenho uma letra com maior valor que vem antes,
é só somar. Então, o 6 seria o V e o 1, o 7, V e 2 letras I, o 8, o V e 3 letras I, o 9, agora o 9. Vamos olhar aqui, vamos colocar o número 10. O 10 é o X. O 10 vem na mesma regra, o 9 vem na mesma regra. Eu vou colocar uma letra I e uma letra X, que vai formar o 9. Seria como aqui, ó, 10 menos 1, que dá 9. Então, recapitulando, número 1, I, 2, 2 letras I, 3 letras I. Agora o 4, nós teremos uma letra I e um V. O 5 é a letra V. O 6 é o V e a letra I. O 7, a letra V e 2 letras I. O 8, uma letra V e 3 letras I. O 9, uma letra I e o X. E o 10 é a letra X. Assim a gente consegue visualizar as regras na construção dos números algarismos romanos. Vamos reforçar essa mesma ideia. Então, o 4 nós já fizemos lá. Então, qual que é a ideia? É o 5 menos 1, 4. O número 9 seria o 10, que é o X, menos o 1, que é a letra I. Agora, um número maior. Sabemos que o número 50 é a letra L, que vai diminuir com 10, que vai dar o número 40. O número 90, né, em algarismos romanos, é XC. Então, seria 100 menos 10. Aqui, ó, o C é o 100 e o 10 é o 9. Agora, o 400, né, nós temos 500 menos 10, né? 400 em algarismos romanos é o C e o D. Seria 500 a letra D menos 100. E o número 900, a letra CM, as duas letras juntas, seria 1M 1000 menos 100, que é a letra C, dá o número 900. E uma outra informação importante aqui que vocês vão ter é o seguinte, vou até colocar de uma outra cor. A letra I, ela só vai aparecer antes da letra V e da letra X. A letra X só vai aparecer antes da letra L ou da letra C. E a letra C vai aparecer sempre antes ou da letra D ou da letra M. Essas são regras, né, que ao praticar, ao construir os números romanos, vocês vão pegando com mais facilidade. Mas é bom sempre anotar para que você não se esqueça. E a ideia agora de somar, que é mais fácil. Nós temos aqui, então, para formar o número 7, então seria 5 mais 2. 5, que é a letra V, e 2 letras I, que é o número 2. Para formar o número 15, então seria 10 mais 5, representando no algarismo romano. Para representar o número 177, nós temos todos esses números aqui, e cada um representa um número. Olha, a letra C é o 100, a letra L é o 50, as duas letras X é o 20, a letra V é o 5 e duas letras I, nós temos o número 2, que ao somar, né, no nosso sistema numeral, nós temos o número 177. E o número maior nós temos aqui, que é 2.625. Seria todo este número aqui para formar este algarismo. E só uma informação, né, caso você deparar com a situação, é que quando você tiver que multiplicar por 1000, então uma letra do algarismo romano sempre vai vir com um traço no horizontal. Então nós temos aqui a letra V, que é 5, se eu ver ele em cima, esse traço horizontal em cima dessa letra, eu multiplico por 1000. E nós também temos aqui X, né, que tem um traço na horizontal por cima, que é só multiplicar por 1000. 10 vezes 1000, nós temos 10.000.
E para a gente realizar a atividade que vocês fizeram, a proposta era responder um questionário em algarismos romanos. Então eu peguei as mesmas perguntas para que a gente possa fazer juntos. Então responda o que se pede utilizando a numeração romana. O dia que você nasceu, aqui eu coloquei uma hipótese. Vamos supor que você nasceu no dia 26, né? O algarismo romano 26 é 2 letras X e o V mais 1. O ano em que você nasceu, né, em base seria 2011. Vocês do quarto ano aí de 9 anos para 10, nasceu no ano de 2011. Então, o algarismo romano representado é desta forma. O mês do seu aniversário, uma hipótese. Março é o mês 3 no calendário. Super fácil. Então, 3 letras I. O ano que estamos é 2021, representado desta forma em algarismos romanos. E o século que estamos, já disse anteriormente, é o século 21, 2 letras X e o número 1. Assim nós terminamos a nossa aula de algarismos romanos. Não fique na dúvida, procure seu professor na plataforma, caso tenha ainda ficado alguma dúvida que venha a ser esclarecida. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E inscreva-se em nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Um abraço e até a próxima aula.